Então, eu acabei de ver que faz 7 horas que o Cid lançou. O Brasil de quem? Zero. E segundo a legenda, parece que a série vai acabar. Me deixa bem triste, que faltava, e ainda falta pra mim, e ele ocupava esse papel, ter um artista que é mainstream, pelo menos ele é bastante conhecido, ele não é tão underground, falar sobre os problemas reais do Brasil e questionar isso e botar o dedo na ferida. Acho que falta muito isso. Tipo, é muito genérico como é feito hoje em dia. Falar, ah, não, porque o Estado, e aí nunca diz exatamente o que que é esse Estado, o que que esse Estado faz, quem controla esse Estado, quem poder estar na mão de quem, enfim. E aí o Cid fazia isso e aparentemente ele não vai fazer mais. Então vamos ver o último. Vamos ver o último e vamos agradecer o fato de que isso existiu. Se inscreve no canal. A gente reage bastante à cena de rap aqui. Então, se você gosta disso. É enchente, apagão, atentado e explosão, casa de aposta e cifrão, juros de banco, extorsão, trabalho abusivo e busão, desvio de grana da educação, golpe de estado e conspiração, militar e religião, política e corrupção, problema sem solução, descaso com a população, política é circo e pão. Se o Brasil é uma escola, ela tem ótimos alunos e professores, o problema é os diretores e a coordenação. O brasileiro tem a memória curta igual Dory procurando Nemo, elegeram Eduardo Leite depois da enchente, depois de ver gente morrendo, mesmo depois do apagão. Isso é foda, velho. E a gente nunca deve cair na armadilha de odiar o povo, tá ligado? Que, tipo, grande parte do povo só tem a opção de receber aquilo que é ofertado. E se a gente, e quando eu falo a gente, eu falo especialmente do meu campo, que é a esquerda radical, se a gente não tá lá pra oferecer uma alternativa revolucionária de verdade, que mude de fato as condições de vida da classe trabalhadora, o que vai ser aceito é o discurso da extrema-direita, que finge uma radicalidade, mas que no final continua sustentando o mesmo sistema, sabe? E aí a esquerda institucional, por exemplo, não faz diferença nenhuma. Na verdade, acaba fazendo muito pior, como a gente tá vendo dentro desse governo Lula agora, que tá sendo bem prejudicial, tem vários ataques acontecendo a vários direitos históricos da classe trabalhadora. Então, tipo, a galera fica desesperada. Quem é, tipo, de favela, assim, que costuma falar que veio de baixo, não quer se identificar como esquerda, porque sabe o histórico, e quem se identifica com a direita tá bastante extremado, sabe? Tá complicado, velho. É bem complicado. Talvez eu esteja falando numa conversa que, tipo, seja um debate muito extenso aqui, e eu acho que a gente vai ter oportunidade pra isso, mas Não elegeram Ricardo Nunes pra prefeito. Aqui é 50 tons de burro. Eles te batem e tu vota do mesmo jeito. Político então, trabalha. é essa que é foda, velho. Como é que você vai falar que uma pessoa que recebe um determinado conteúdo é burra, tá ligado? Tipo, a gente se vê constantemente dentro das nossas próprias bolhas online, por exemplo. E aí, às vezes, quando a gente é confrontado com o diferente, a gente fica até chocado. Porque parece que aquilo não existe. Porque a nossa bolha fecha a gente tanto que vira uma câmara de eco, onde a gente fala e só volta a nossa própria voz e vozes das pessoas que concordam com a gente. De repente, essa pessoa, ela tá inserida nesse contexto e o que que ela tem a mais ofertado pra ela? Ela não tem muita opção. Na verdade, ela tem quase nenhuma opção. Eu acho muito complicado chamar essas pessoas de burras, tá ligado? Porque eu poderia falar que eu, por exemplo, antes de entrar na faculdade era burro. Ou eu só não tinha acesso a várias coisas que eu tive acesso depois que eu tive a oportunidade de entrar numa faculdade. O bagulho é mais embaixo, se liga? Trabalha 2 dias no mês e tem o salário do desembargador. Pede reajuste todo semestre no benefício e no valor. Se ele trabalhar um pouco mais, vai ficar claro que ele é um impostor. Porque no fundo ele não sabe o que faz e não tem nada pra te propor. Por isso, quando o assunto é 6-1, ele sempre vai ser a favor. Se você não trabalhar todo dia, vai acabar tendo tempo ao seu dispor. E se você usar esse tempo pra estudar melhor em quem você votou, fica claro quem trabalha e quem depende do trabalhador. Cid sempre lançando umas brabíssimas, tá ligado? Pelo que eu conheço do Cid, eu acho que ele também é uma pessoa de esquerda radical, tá ligado? Não sei se é comunista, não sei se ele se identifica necessariamente assim, mas com certeza ele tá radicalizado o suficiente pra entender a raiz das coisas. Que é isso que significa radical no contexto que a gente tá usando aqui. Então é muito bom ver esse tipo de barra, sabe? O cara tá descrevendo de uma forma muito simples, de uma forma muito sintetizada, qual que é o processo de acumulação de capital, tá ligado? E o que significa ter bastante capital? É ter poder político. No capitalismo, o nome tá aí. Quem tem capital detém também poder político. Então controla as coisas e as decisões. Quer ver uma parada? O que acontece se você, por exemplo, deixar de pagar uma conta? A parada vai acumulando juros, você vai se foder em algum momento. Sei lá, se a depender da conta, tipo, se o seu banco, por exemplo, pode pegar sua casa. E foda-se, você não tem nada a fazer sobre isso. E um burguês, por exemplo, o caso do dono da Americanas, que fez um puta rombo maluco fiscal dentro da própria empresa de 40 bilhões, nada aconteceu. E aí, tipo, um semestre depois ele já tinha lucrado aquilo tudo. A ideia foi uma coisa que a gente
nunca vai ter acesso. E não é só a quantidade de dinheiro, é a capacidade que a pessoa tem de, por exemplo, eleger uma bancada específica pra ela e fazer passar leis específicas pra ela. Tudo meio que se molda. Quando a gente fala de estado, e por isso eu não gosto que a gente seja genérico quando a gente tá falando disso, a gente tá falando de um estado específico. O estado específico do Brasil atualmente é um estado capitalista, tá ligado? E dentro dessa sociedade capitalista, o estado serve como balcão de negócios dessa galera, porque eles estão sempre trocando ideia de como fazer a vida deles ficar ainda melhor, explorando a gente. Pensa, se você fosse uma classe no poder, não é sobre tipo, os caras são gananciosos, os caras são malvados e tal, mas se você fosse uma classe que estivesse no poder, você não ia cultivar esse poder? É o que eles estão fazendo. E eles fazem muito bem, inclusive. Botam no nosso cu todo dia, mano. Parece que tá tudo de cabeça pra baixo, sem norte ou direção. É pastor falando de política e deputado falando de religião. É advogada com casa de aposta postando no mal da população, dizendo que aposta é investimento pra um povo que anda de busão. A primeira dama discursar no G20 sobre rede social e fiscalização, sem ter cargo político ou especialização, é dizer que esse assunto não merece nossa atenção, mesmo estando na lista de maiores problemas desta geração. Não é à toa que ao invés de trazer... Pois é, aí tipo, monta em cima da polêmica pra passar por cima do assunto. E aí nunca se debate de fato o que realmente importa, tá ligado? Não é bizarro, assim. Pro assunto um plano de intervenção, ela xingou um imbecil, mostrando que a gente também é imbecil por aceitar esse tipo de imbecilidade na nossa representação. Até quando seriedade e política serão assuntos que nunca dão a mão? Já tem tempo que o Lula não é de esquerda e eu posso provar pra você. Obrigado. Obrigado. Vamos ouvir o Cid provar e eu vou simplesmente assinar embaixo que provavelmente a gente vai ter as mesmas informações aqui. Investiu mais em vaca e boi do que em saúde e lazer. Falou em combater fake news, mas faltou combater. Investimento pra educação virou pornô pra cego. A gente escuta, mas não vê. Mas o governo Lula foi melhor que o governo Bolsonaro. É fácil ser melhor que o pior governo desde o FHC. Isso não é uma meta muito difícil de se bater. Difícil é valorizar o aluno, o professor, o PhD. Difícil é... Pensa só, tá? Pensa só. A gente tá num governo que supostamente deveria ser de esquerda, ou supostamente deveria estar do lado das pessoas mais pobres, ok? Beleza. Aí dentro desse governo, sem pressão nenhuma do Congresso, essas mesmas pessoas que são supostamente de esquerda estabelecem um novo teto de gastos, pede por cortes em várias áreas que são importantes pra gente que usa serviço público, educação, saúde. Mano, o BPC tá atacado, tá ligado? Então, tipo... Aí querem que eu fale que é a esquerda, esquerda. Ela quer romper com o status quo, não manter ele, não fazer negócios com ele, tá ligado? E isso que é foda. Véi, na moral, não venha, por favor, com o argumento de que, não, mas é o ministro, pô. O Lula é presidente do Brasil, caralho. Ele é presidente do Brasil. Ele não é tipo o sobrinho do Haddad. Ele é o presidente do Brasil. Ele pode fazer coisas. Ele tem essa capacidade. Ele pode, inclusive, convocar o povo, já que o PT é a porra do maior partido de esquerda da América Latina. Ele pode convocar o povo e falar assim: esses caras não vão deixar passar tal parada que é bom pra vocês. Vamos todo mundo pra rua brigar? Se você não iria, fala assim, ó, eu vou aumentar o salário mínimo aí pra 3.500. Só que o Congresso não vai deixar passar. Vamos pra rua todo mundo? Você que trabalha, você não iria. O ponto é, o cara tem muito poder e não usa a favor de nós. O que a gente pode dizer se não que esse cara é neoliberal, por exemplo? Como o Jones Manuel fala. Acessem o canal dele, é muito bom. Tem as críticas muito mais bem construídas do que as minhas. E com muito mais dados. Então, tipo assim, a gente não pode dizer que o cara é de esquerda, pô. Não dá, mano. Não dá. Desculpa se eu irritei alguma galera. Sempre irrita. Benefício pro trabalhador ao invés de benefício pra quem já tá no poder. Difícil é o governo prender esse grupo terrorista ao invés de querer debater. Esse golpe... Sabe? Mano, na moral, ó, pensa nisso. Vamos lá. O governo convocou as cadeias de rádio e TV pra falar sobre as novas mudanças, né? As novas mudanças do pacote econômico lá do Haddad. Nessas mudanças tinha algumas coisas legais, mas tem algumas coisas muito problemáticas ali. Novamente, recomendo o canal do Jones. Ele fala muito bem sobre essas coisas. E aí, literalmente foi descoberto que existia um plano pra matar o Lula. Toda a equipe do governo não fala nada sobre isso. E quando fala tipo, acontece. Não toma nenhuma providência, não faz nada, não resolve nada, não provoca nada, não instiga nada. É foda ver o Lula lá fora, tá ligado? Falando pra caralho, não, porque a gente tem que taxar grandes fortunas, não sei o que. O Lula lá de fora era o presidente que eu gostaria de ter. Mas não existe esse Lula aqui dentro. Aqui dentro não sei o que acontece. Talvez os ares do Brasil, ele respira e fica, meu Deus, estou tão letárgico, não consigo mais fazer nada. Olha a mão da minha caneta, não consegue segurar pra assinar as coisas. O de Estado foi anunciado passo a passo por anos e até um cego consegue ver. Veja bem, o Bolsonaro inverte o discurso de liberdade de expressão, faz parecer que ofender minoria é opinião e não agressão. Depois mente pra população dizendo que as urnas fraudam a eleição, mas só a eleição que ele perdeu. É claro que aquele ganhou não. Depois Isso é incrível. Não. Aqui eu vou ter que corrigir o Cid. Quando ele ganhou, isso é um nível de inteligência do cidadão. Quando ele ganhou a eleição e ele alegou ainda que era fraude. Não dava pra confiar nesse processo. Que
elegeu ele. Isso é o nível de xadrez. Tá em 5, 6 dimensões esse xadrez. É um grau de intelecto que eu não tenho acesso. Graças a Deus, inclusive. Ataca a democracia, os 3 poderes da nação, dizendo que o Supremo é uma ditadura comunista em ascensão. Passa o mandato todo falando Coisas que, né? em liberar arma pra população, sem limite de munição. E, é claro, em fuzilar a oposição. Junta militares com a promessa de remuneração, cargos e filiação. Inflama seus seguidores com medo, ódio e conspiração. Criando o bolsonarismo, um grupo Inclusive, dentro das provas sobre a trama de golpe, tinha vários momentos onde eles citavam que o grupo de bolsonaristas era maluco. E eles estavam propositalmente instigando os malucos com as mentiras deles, se liga? Mano, aí tu vai me falar que esse governo, tipo, se importava contigo? É foda, mano. radical de extrema direita pautado em militarismo e religião. Aí quando um grupo de militares conspira pra assassinar o presidente da nação, a gente finge que é algo à parte, não parte dessa organização. Nada disso é por acaso, é tudo um plano em ação. São anos de radicalismo e muita manipulação. Quem aqui não tem um parente em casa que só fala em fake news, parecendo um zumbi em decomposição? Agora olha que engraçado, militares... Eu, graças a Deus, não tenho. Porque meus pais são muito desconectados dessas paradas. Inclusive, meu pai recusa se conectar. O que me livra de algumas coisas. políticos e religiosos envolvidos com terrorismo igual foi em janeiro. Sabe Imagina, se meu pai é um desses caras, aí ele descobre que o filho dele é literalmente comunista. Ia ser uma treta. o que todos eles têm em comum, parceiro? Um emprego de mentirinha, onde eles ganham uma fortuna pra coçar o rabo o dia inteiro. Se fosse igual o trabalhador brasileiro... Uma das propostas comunistas que eu acho mais interessante é não transformar a política em carreira. Então você, enquanto político, dentro de um governo socialista, por exemplo, continua trabalhando num cargo comum, sacou? Isso acontece em alguns países já. Porque isso faz com que a classe que formula as leis é a mesma classe que é beneficiada por essas leis, por esses incentivos, enfim. Falando, a gente não mosca, mano. A gente tem uns bagulho. Pena que grande parte das vezes a gente não consegue discutir coisas que a gente de fato acredita, porque a gente tem que ficar desmentindo que, tipo, ai, morreram milhões. Aí você fica, ai. Nossa, mano. Até eu puxar toda a documentação, até falar, ó, isso aqui não tem prova, isso aqui é desse jeito, isso aqui é desse jeito. Demora tanto que você, tipo, você já tá perdendo, tá ligado? Quando você tá se defendendo, você já tá perdendo. Trabalhando 6 dias e folgando um, não ia ter tempo nem pra respirar. Imagina articular um golpe de estado, e mesmo nesse estado eles não fizeram direito. Bolsonaro prometeu pro país que ia ser diferente. Ele roubar igual seus oponentes não foi novidade, todo político mente. Mas grupo terrorista, realmente, você foi surpreendente. Eu imagino o City, velho, cansado dessa parada. Cansa, mano. É um bagulho que cansa muito. Desgasta demais, 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 demais. Pelo visto, deixa eu ver se tem alguma explicação aqui embaixo. Eu vou ver se tem alguma explicação. Após mais de 7 anos de críticas afiadas e reflexões sociais intensas, fato, Mississippi lança o capítulo final do projeto Brasil de Quem. Este encerramento chega com o provocativo Brasil de Quem 0 em todas as plataformas digitais, acompanhado de um videoclipe dirigido pela talentosa dupla Henrique Françoise e Sami Souza. Fizeram um excelente trabalho, responsáveis por toda a marcante estética visual da série. O título 0 foi cuidadosamente escolhido, inspirado por culturas onde o zero simboliza o infinito. A obra... pesado, né? A obra conclui o projeto como um ciclo que, paradoxalmente, nunca se encerra. Uma amarga reflexão sobre a imutabilidade da realidade social brasileira. A música é um grito contra a ruptura social e institucional vivida pelo Brasil, abordando o agravamento das desigualdades, as tentativas de golpe de Estado e a inércia das lideranças políticas, independentemente de seu alinhamento ideológico. MC Cid expõe com precisão como aqueles que deveriam ouvir o clamor popular e trabalhar pelo povo continuam agindo em benefício próprio. A trajetória de mais de 7 anos do projeto Brasil de Quem comprova que, apesar de seu impacto cultural, o cenário brasileiro permanece estagnado, incapaz de romper com seus próprios vícios. Uma das coisas que eu acho interessante dentro disso tudo é que toda pessoa que trabalha com política em algum grau, ela chega a um ponto que começa a sentir uma desesperança muito grande, que é muito difícil não sentir. Você tá sendo confrontado com a realidade constantemente na sua cara, sendo socado, esmurrado na sua cara, e é muito difícil não resistir e não desistir, tá ligado? E não simplesmente parar. E achar que não tem jeito, que não tem saída, que não tem alternativa. Mas eu tenho uma perspectiva de que a inércia também é provocada por esse tipo de sentimento. Não que esse sentimento não seja legítimo, ele é, tá ligado? É só que eu tento, ao máximo, evitar que esse sentimento tome conta de mim, porque eu brigo por um projeto que é maior do que eu, se liga. Eu brigo por um projeto que vai englobar a população e que a gente possa viver com dignidade, sem parecer que a gente tá na nossa pré-história ainda, onde a gente não utiliza os recursos magníficos que a gente tem para coisas
que de fato importam, sabe? Eu não quero viver numa sociedade, e eu acho absurdo viver numa sociedade onde se joga comida fora pra que os preços não baixem no mercado, tá ligado? Eu não quero viver nessa sociedade. Eu não quero viver numa sociedade onde as coisas que são produzidas não são produzidas pra atender as necessidades das pessoas, e sim pra criar necessidades artificiais e fazer as pessoas comprarem, porque o que interessa de fato é o lucro. Eu não quero viver nessa sociedade e eu não suporto viver nessa sociedade a ponto de que eu não vou descansar até que isso mude. Então, tipo, mas isso nunca vai mudar porque é assim assado, já foi assim por muito tempo. O Império Romano caiu, outros impérios já caíram antes, outros países já fizeram isso outras vezes. E sempre vai voltar, cara, porque a gente precisa superar esse sistema, mano. Não dá pra viver nesse sistema. Tudo que a gente vive hoje, tudo de desgraça que a gente vive hoje é consequência de um sistema que é irracional. É um sistema que não pensa nas necessidades humanas, que não pensa na forma como o planeta sobrevive e como a gente sobrevive dentro desse planeta. É um sistema que explora desnecessariamente. É um sistema onde a gente precisa ser produtivo a todo momento. É um sistema onde a gente não tem descanso, a gente não tem lazer, a gente não consegue ter acesso à cultura, a maior parte das pessoas não pode ter acesso à saúde, à educação, coisas que são básicas, coisas que são direitos. E não dá pra viver nesse sistema. E eu acho que mesmo que você discorde da minha perspectiva de futuro, do que eu proponho aqui, você tem que concordar comigo que não dá pra viver nesse sistema. Pô, mas aí, tá, não tem fulano de tal que fez tal parada e ele conseguiu fazer tal coisa. Beleza, mano. Mas a custa dele fazer tal parada, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de pessoas não terem nada. Eu não falei ter pouco, eu falei ter nada. A gente tá num mundo onde a fome não é resolvida por projeto. A gente tá num mundo onde doenças não são curadas porque não dá lucro. Então o meu ponto aqui, de fato, é que não dá pra viver nesse sistema. Não dá. Não dá. O João Carvalho nunca esteve tão certo quando ele fala que pior dos socialismos é melhor do que o melhor dos capitalismos. E ele diz isso porque, pela experiência que a gente observa, pelos fatos que estão presentes, a gente vê que enquanto o capitalismo sofre de mazelas que são facilmente resolvíveis, quando a perspectiva muda, quando o governo, quando o Estado tá na mão de uma classe específica que não é a classe burguesa, é a classe trabalhadora, as benécias vêm para essa classe trabalhadora. Então a gente vê erradicação do analfabetismo facilmente, a gente vê pleno emprego. Que loucura! A gente tá num sistema que precisa de desemprego, pô. Mano, eu não posso viver num sistema onde a minha maior agonia vai ser se eu vou ter trabalho pra ser explorado. Eu tenho que ir atrás de ser explorado ou senão eu morro de fome, porque eu não consigo consumir nada. Eu não consigo ter acesso a nada. Não dá pra viver nesse sistema. Não dá. E tipo assim, de quem que é o Brasil, então? O Brasil é nosso. E pra ser nosso, a gente tem que tomar. Poucas. A gente tem que tomar. E aí o zero aqui talvez signifique outra coisa. Se eu continuar falando, eu vou falar por muito mais tempo. Então, eu sou seu pseudônimo pra avaliar a música e pensar que música, política, e a única política real é a política que é feita dentro do processo da luta de classes. A gente tá sempre lutando contra quem tenta dominar a gente. E a coisa mais digna que a gente pode fazer não é se contentar, é se revoltar. Eu vejo vocês na próxima, tá?